Olá pessoal, aqui é o Cleto Faria mais uma vez. Hoje no nosso 27º vídeo, na sequência de 30 sobre reflexões no Evangelho de Mateus. Então, hoje estamos no nosso vídeo de número 27 e nós vamos falar de um assunto que é bem comum a todos nós. Como é que eu e você superamos as dificuldades? Essa é a pergunta que eu deixo aqui, tanto para mim quanto para você. Porque dificuldades nós temos, claro, no nosso dia a dia, na nossa vida, em alguns tempos mais, em outros menos. Mas isso faz parte da nossa caminhada, né? Seja dificuldades em áreas diferentes. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua vizinhança, pode ser questões profissionais, questões de finanças, questões relacionais, questões emocionais. Então, isso é algo que todos nós temos e passamos. E aqui a gente vai ver uma passagem aqui no capítulo 17 de Mateus, versos 19 e 20, que os discípulos de Jesus é, enfrentaram uma dificuldade, um problema, algo que os paralisou, e aí eles foram conversar com Jesus a respeito disso. Então, nesse texto nos diz o seguinte: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. A gente já falou um pouco sobre esse texto num vídeo passado, mas aí eu abordei a questão muito mais da fé, mas aqui a gente vai entrar nessa questão que os discípulos enfrentaram, que eles foram expulsar um demônio de um jovem e eles não conseguiram. E enfrentando essa situação, eles foram perguntar para Jesus: o que que houve? Por que que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Por que que a gente enfrentou essa dificuldade? Por que que ela ficou diante de nós e nós não pudemos resolvê-la? É o que acontece muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida. Nós enfrentamos uma luta, uma batalha, e muitas vezes parece que a gente não consegue resolver, a gente não consegue ultrapassar, a gente não consegue dar uma solução. E aí Jesus vem com um ensinamento ali para os discípulos, falando: olha, o problema é que houve uma falta de fé, uma falta de confiança. E quando não há isso, o poder de Deus é limitado na minha vida e na sua vida. Então, nós precisamos cultivar a fé para superar os desafios que enfrentamos, confiando no poder de Deus para nos capacitar a esses enfrentamentos. E aqui não entenda mal, aqui não quer dizer que se há algum problema que não está sendo solucionado, você não tem fé, você não confia em Deus. Não, não é nada disso. Muitas vezes as pessoas falam: ah, você está com esse problema porque você não tem fé, porque você não acredita, né? E às vezes você fica com aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de que Deus não está nem aí para você, ou que você não tem o amor por Deus. E não é nada disso. Você já viu aquela velha frase? Uma pessoa fala assim: ah, não, porque eu tô doente. Ou eu tô deprimido e tal, a pessoa olha para você assim: não, isso aí é falta de fé. Não, não é nada disso. Muitas vezes a pessoa tá com um problema porque ela está, porque isso é comum a todo ser humano. Nós temos lutas, dificuldades, independente de nós amarmos, confiarmos e andarmos na presença de Deus ou não. Agora, a questão da gente enfrentar os nossos desafios diários
eles ficam muito mais fáceis e mais leves na medida que a minha fé vai crescendo, vai amadurecendo e eu vou depositando ela na pessoa de Deus. É isso que a gente precisa ter claro na nossa mente, porque muitas vezes os problemas eles não vão se dissipar no instalar de dedos, não vão se dissipar em minutos. Muitas vezes eles levam tempo. Por quê? Porque muitas vezes elas não dependem só de nós. Existem situações envolvidas, pessoas envolvidas em outros lugares, em outras situações que estão ligadas à minha situação que eu estou vivendo. Então, muitas vezes não é de um momento para o outro. Muitas vezes leva um tempo. Às vezes a pessoa está enfrentando, por exemplo, uma enfermidade. Ela não é curada de um dia para o outro, apesar que Deus pode fazer e faz em muitas situações. Mas muitas vezes ela vai levar um tempo de tratamento, Deus usando médicos, medicamentos, tratamentos de várias maneiras até essa pessoa ficar boa, ficar livre da sua enfermidade. Isso pode levar semanas, meses, ou às vezes, muitas vezes anos. Depende muito. Às vezes carece de uma cirurgia. Então, nós não sabemos, às vezes, o caminho que Deus traça, que Deus leva para que a nossa dificuldade seja resolvida, né? Muitas vezes você pode estar com uma dificuldade profissional, ela pode ser solucionada rapidamente, mas às vezes ela pode levar um tempo, porque depende de outras pessoas, de outros departamentos da sua empresa ou do seu próprio negócio, ou depende de um chefe, ou depende de uma situação em que você é o dono da empresa, mas depende de outras pessoas que tomem decisões para aquele problema se solucionar. Então, o que não pode faltar é a nossa fé, a nossa confiança em Deus e o nosso depositar diário de tranquilidade, falando: Deus, eu sei que você está resolvendo, eu sei que você está cuidando de tudo, né? E então, isso, na medida que a gente vai orando, vai confiando, vai descansando, também abre espaço para a ação de Deus, para que Deus possa atuar. E muitas vezes Deus te direciona para que você tome a ação, você faça algo com relação ao que você está enfrentando. Pode ser uma conversa, pode ser um diálogo, pode ser uma ação. eh, de resolver um problema, pode ser uma ação burocrática, pode ser algo que vai trazer a solução, mas que juntamente com a ação de Deus você também estará agindo, porque lembra, nós fomos capacitados por Deus com inteligência, com sabedoria, com a própria experiência de vida, com o estudo, né? Ler, estudar, se aprofundar nos assuntos. Deus nos capacitou disso para que a gente possa resolver os problemas, para que a gente possa dar solução, tanto para a nossa vida, quanto muitas vezes para ajudar outras pessoas. Então, há a situação em que Deus intervém diretamente, muitas vezes você não faz nada, né? Deus toca em outras pessoas, Deus mexe em situações que você não está nem vendo, para que as coisas se direcionem e se solucionem. E muitas vezes Deus quer que você atue, que você faça a sua parte, e nós temos que fazer, né? Nós precisamos usar as capacidades que o próprio Deus nos deu como pessoas, como seres humanos cheios de qualidades, de capacidades, de inteligências que todos nós somos. E aí você trabalha juntamente com Deus, mas no seu ato de fé, sabendo que você pode estar atuando aqui, mas Deus sobrenaturalmente tem o poder de tocar em pessoas, de tocar em situações, de mover a mão dele da maneira que ele acha conveniente para te dar a solução. Mas lembrar que aqui os discípulos estavam ali com a fé ainda em amadurecimento, eles estavam seguindo Jesus, começando uma caminhada, entendendo quem era ainda Jesus, vendo partes, nuances do reino de Deus através das situações sobrenaturais que Jesus
vivenciava ali, eles estavam ali olhando, mas ainda era um início. Então, isso tudo muitas vezes fazia com que eles não tivessem um ato de fé maduro, sólido. Eles ainda titubeavam muito, davam aquelas caídas. Ah, mas será que é? Será que realmente é assim mesmo? Será que Jesus tem todo esse poder? Ele realmente é o Filho de Deus? Ele é o Messias? Então, claro que esses questionamentos passavam no coração dos discípulos, né? Eles faziam perguntas, às vezes, simplórias até. Ah, Jesus, mas realmente você é esse que todo mundo falava e tal? Então, muitas vezes acontece com cada um de nós também. Nós muitas vezes temos esses momentos de dúvida, esses momentos até uma certa incredulidade, o que é normal, porque nós somos pessoas limitadas. O mundo sobrenatural, o mundo que Deus atua, ele não é comum para nós, ele não é o natural para nós. O natural para nós é o nosso mundo humano, cheio de dificuldades e de limitações. Mas Deus não, Deus vive numa outra dimensão, numa outra realidade em que nós vamos provando dia a dia partes disso, vamos provando toques, né, dessa realidade, até que nós vamos estar na presença de Deus plenamente, totalmente, e aí tudo vai ser normalizado. Então, meu desafio aqui, tanto para mim quanto para você, com que nós coloquemos a nossa fé, a nossa confiança na presença de Deus, para que Ele possa atuar e nos dar a força necessária para enfrentar as dificuldades do dia a dia, ok? Então é isso, pessoal. Curte o vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal para que você receba mais conteúdos e que você possa refletir. Estamos chegando aí no final dos nossos 30 vídeos e espero que você esteja aproveitando, ok? Um abraço grande e até a próxima.